A paz do Senhor, igreja, tudo bem? Venho trazer esse estudo hoje para vocês referente aos Mormons. Com certeza você já viu um na rua enquanto você estava indo trabalhar ou enquanto você estava indo passear para algum lugar, estava indo para o shopping. Os Mormons, eles andam sempre com calça social preta, uma camiseta social branca. Alguns usam gravatas, outros não, mas eles sempre também usam uma bolsa de lado, assim. Então, eles andam pelas ruas, sempre tem um americano e um brasileiro. E os Mormons, eles são uma seita, já vou falar aqui pra vocês que eles não têm um QI muito bom, porque o que eu vou falar pra vocês, vocês vão ver, vocês vão entender, vocês vão se perguntar, nossa, mas por que tem até hoje essa religião? Os Mormons, eles têm dois livros que eles consideram com autoridade na vida deles, a Bíblia e o livro dos Mormons. Só que o primeiro livro, a Bíblia, anula e amaldiçoa o segundo como o livro dos Mormons. Então, o mormonismo é a seita pseudo-cristã que mais insulta a inteligência humana. Então, eles têm o livro de Mormon. E o subtítulo desse livro tá o Outro Testamento de Jesus Cristo. Olha que curioso, né? Só que a gente vai em Apocalipse 22, o último capítulo da Bíblia. No verso 18 e verso 19, os últimos versículos também, que diz o seguinte: porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que, se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida, e da cidade santa, e das coisas que estão escritas neste livro. Então olha isso, está falando que se alguém acrescentar algo a este livro, está amaldiçoado. E o livro de Mormon é o quê? O outro testamento de Jesus Cristo, ou seja, o outro evangelho de Jesus Cristo. Só que o evangelho é um só. Então, se eles colocam o livro do Mormon na mesma equivalência de autoridade na vida deles que a Bíblia, só que a Bíblia anula e amaldiçoa o segundo, porque eles estão acrescentando ao cânon da Bíblia Sagrada, sendo que o cânon fechou em Apocalipse, porque o Apocalipse é o fim de todas as coisas. Outro versículo, Gálatas 1:8, que diz o seguinte: mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Anátema o quê? Amaldiçoado. Então, olha isso. Então, o outro testamento de Jesus Cristo, ou seja, o outro evangelho. Então, olha isso. Como eles combatem a Bíblia. Como é que essa religião cresceu? Então, eles fazem isso. Como é que pode isso? Eu acho que eles esqueceram de ler a Bíblia antes de formar essa religião deles. É muito engraçado isso mesmo, porque Joseph Smith foi o fundador dessa religião. E Joseph Smith, ele disse que ele teve uma visão. Ele nasceu no ano de 1805 e ele teve uma visão em 1820. Ele disse que o pai e o filho apareceram para ele. Olha isso, que pretensão, hein? O pai e o filho nunca apareceram para ninguém, somente para eles, o pai e o filho. Apareceram para ele e falaram que todas as igrejas da terra tinham se apostatado. Só que a gente vai para Mateus 16:18 e parece que essa visão dele contradiz uma profecia de Jesus Cristo dita há 2000 anos atrás, que é o seguinte: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ou seja, Jesus aqui está garantindo que as portas do inferno nunca prevaleceriam contra a igreja dele, e que independente da obscuridade da época que a humanidade passasse, sempre haveriam adoradores verdadeiros a ele. Não estou dizendo que pessoas não apostatam da fé, que pessoas não se desviam, mas sempre vão ter remanescentes fiéis. Na época de Noé teve Noé e sua família. Na época em que a igreja católica dominava tudo, matava as pessoas sem falar nada para ninguém. Tinha os valdenses, tinha os cátaros e tinha outros povos que rejeitavam seguir os dogmas da igreja católica romana. Então sempre teve um povo que adorava Jesus de verdade. Então ele diz que Jesus apareceu para ele e contradisse a própria profecia dele há 2000 anos atrás, sendo que na Bíblia Jesus disse: passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras serão eternas. Então olha como essa religião é uma religião de, não sei, tolos, nécios. Então me diga como é possível você colocar dois livros no mesmo nível de autoridade na sua vida, se o primeiro, que é a Bíblia Sagrada que veio antes, anula e amaldiçoa o segundo, o livro dos Mormons. Como é que pode isso? Então a gente entende que os Mormons são uma religião
que são de pessoas que não estudam a Bíblia. E como é que eles ainda se mantêm? Porque os Mormons, eles focam nos jovens. E eles oferecem cursos de idiomas. E se você se dispor a trabalhar para eles, eles até pagam a sua faculdade. Olha isso. Só que eles não te dão estudo bíblico. Que interessante, né? Então é como se fosse uma religião de negócios, onde o Deus deles é Mamon. E Jesus disse que não pode servir a Deus e a Mamon ao mesmo tempo. Então, eles pagam um curso de idiomas para você e eles pagam faculdade se você dispor a trabalhar para eles como missionário. Então, aí você faz isso, só que não tem um estudo bíblico. Então é por isso que eles mantêm até hoje. Imagina um jovem que quer fazer uma faculdade, quer aprender um idioma, vai com eles. Mas vai por interesse nos idiomas e na faculdade, mas não na Bíblia Sagrada. Porque eles nem ensinam a Bíblia Sagrada. Eles nem usam isso como isca para ensinar a Bíblia Sagrada, porque eles não ensinam. Então os Mormons, aprenda a evangelizar um Mormon. Quando o Mormon chegar em você, abre em Apocalipse 22, último capítulo da Bíblia, e leia o verso 18 e 19 para ele, e pergunte para ele, a Bíblia aqui está falando que se acrescentar alguma coisa ao cânon das Sagradas Escrituras é amaldiçoado. Aí eles vão estar com o livro de Mormon na mão, aí você pega e fala, esse livro aqui tem a mesma autoridade da Bíblia? Aí eles vão falar, tem. Eu falo assim, mas a Bíblia está amaldiçoando esse livro. Por que vocês seguem ainda? Que curioso, né? E o líder da religião deles, o Joseph Smith, a igreja Mormon teve que admitir, né, que teve que reconhecer, mas eles não tinham reconhecido. Eles reconheceram alguns anos atrás, faz 5, 6 anos, que o líder deles, que é o Joseph Smith, teve até 40 esposas. Você quer seguir o líder de uma religião que teve até 40 esposas? Jesus Cristo é o Filho de Deus e ele não teve pecado. Em tudo foi tentado, mas ele não cometeu pecado. Ele fez o que o homem não conseguiu. Então siga Jesus Cristo e não Joseph Smith. Amém? Jesus Cristo jamais escolheria um homem para fundar uma religião e ele ia ter 40 mulheres e uma delas tinha 14 anos. Olha, ele era pedófilo. Então vigia. Quando você vê um desses andando na rua, ele chegar em você ou na sua casa, todo mundo tem uma Bíblia em casa, abre em Apocalipse 22, no verso 18 e verso 19. Deus abençoe a vida de vocês.